porque a base da pregação vai ser essas duas mensagens, esses dois textos. Ouçam, o semeador saiu a semear, tá? E aí, eu queria que você prestasse atenção nessa mensagem, né, e soubesse, né, eu costumo fazer assim, né? Uma vez eu falei para o bispo Tito que eu fazia isso, ele falou, não precisa não. Eu falei, não, eu vou fazer, sempre, né? Que eu me inspirar numa pregação que alguém fez, eu vou fazer isso, né? Então essa pregação ela foi inspirada numa pregação do bispo Fernando aos pastores, lógico que ela foi direcionada aos pastores, algumas coisas eu modifiquei para nós, tá? Mas no conselho de pastores que a gente tem lá em Caxias, mensalmente. E eu dei o título, né, dessa mensagem, Simplesmente Semeie. Então, simplesmente semeie. Mas o caminhar com Jesus significa, presta atenção no que eu vou dizer, está todo mundo prestando atenção? Caminhar com Jesus basicamente significa levar a palavra de Deus. Significa levar a palavra de Deus, porque caminhar com Jesus é cumprir o ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, caminhar com Jesus é fazer isso, levar a palavra de Deus. E aí, Marcos capítulo 16, agora vamos ler. Marcos 16, 15. Diz assim, e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Vão pelo mundo todo, em outra versão está o ide, né, que é a mais antiga. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Não existe outros ides. Existe, claro, Jesus falou um monte de coisa, mas o caminhar ele está relacionado a isso, a pregar. Entenda. A questão é que muitas vezes, quando nós tentamos cumprir esse ide, nós trocamos os pés pelas mãos, nós nos enrolamos, nós nos prejudicamos, nós não entendemos como fazer isso e a gente complica muito. A gente complica muito. A gente não faz o simples, a gente complica muito. E tenta, né, fazer mirabolações, projetos, planos. Claro que, em termos de igreja, nós temos que ter um planejamento. Entenda, a igreja tem que ter um planejamento. Mas, pessoalmente, você tem que só cumprir o ide. Você tem que aprender do Senhor, você tem que saber o que Ele quer e seguir o ide, fazer o que Jesus quer. Como eu falei, não existem outros ides, e o caminho já é esse. E aí, nessa mensagem, né, do bispo Fernando lá aos pastores e bispos, ele quis trazer a ideia do simplesmente semeie. Ele não deu esse título, eu que dei aqui para a gente, mas faça o simples. E aí, ele falou algo específico, e agora eu quero que você entenda, não só nisso, mas em todas as áreas da nossa vida, nós temos que simplificar. O complicado muitas vezes a gente não consegue atingir. E saiba, quando você planeja muito, você acaba não fazendo nada. Você não executa, porque você planeja demais. Nós temos que planejar, mas nós temos que executar. Então, nós precisamos entender que muitas vezes nós nos enrolamos e não fazemos o que precisamos na nossa própria vida, porque nós estamos complicando essa nossa vida. Obrigado, filho. Nós estamos complicando. E aí nós precisamos entender que a nossa vida tem que ser simplificada. Porque uma das coisas que o bispo falou na mensagem dele é que com a pandemia aumentou muito casos de suicídio, etc. Porque as pessoas começaram a se exigir demais, começaram a ter
mais contato, e aí deu problema. E aí, o que nós precisaríamos fazer todos, né? Todos os seres humanos? Descomplicar a nossa vida, nós precisamos fazer isso. Porque ao complicar, há uma chance de você deixar pontas soltas. Você sabe o que é ponta solta? Quem sabe o que é uma ponta solta? Poucos. Ponta solta é quando algo você deixou e ali pode dar um problema. Você criou, por exemplo, né, muitas frentes de batalha, resolveu algumas e deixou uma ponta solta. Então você tem que entender que quanto mais complicado você fizer a sua vida, mais pontas soltas ficarão. E você poderá ter grandes problemas. Por isso, eu creio, né? Satanás, o nosso inimigo, ele tenta fazer com que nós compliquemos a nossa vida, cada vez mais. Porque uma das coisas que acontece é que quando você complica a sua vida, você não faz o essencial. Você não cumpre o ID, você não adora como deveria, porque você começa a complicar. Você é uma pessoa que pensa demais? Cuidado, porque você está perdendo seu tempo. Pensando às vezes, presta atenção, não estou falando para não planejar, não é isso que eu estou falando. Não estou falando para não estudar, não é isso que eu estou falando. Eu estou tentando mostrar que as exigências da sociedade, da nossa família e etc. e tal, e as nossas próprias, nos fazem complicar a nossa vida a ponto de nós não fazermos o essencial. E quando nós não fazemos o essencial, nós nos afastamos do caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você tem sempre que ponderar, será que é isso? No final eu vou falar algo para você entender, né? Sobre o nosso caminho eu vou dar um spoiler, né? Nosso caminho tem que ser sobreposto ao de Cristo. Só vou falar essa frase, mas você entende? Quando nós temos sobras, pontas soltas, etc. e tal, o que a gente faz é gastar energia no que não é essencial. Então nós precisamos descomplicar. E aí foi essa palavra direta do bispo, né, para os pastores: descomplica, apenas semeie. Por quê? Porque os pastores estão se exigindo ser atualizados. Olha, eu estou no Orkut ainda. Ah, não existe mais. Mas, brincadeira. Mas eu tentei ir para o Instagram, eu fiz uma conta e eu não sei por que eu não consigo entrar. Eu vou pedir ajuda para fazer uma nova conta do Instagram. Porque a minha esposa, você viu a postagem, não sei o quê? Não vi. Ela tem, né? Eu não estou vendo nada. Né? A igreja tem o Instagram. Eu estou no Orkut ainda, brincadeira, né? Eu já evoluí não vou falar aqui, mas eu estou no Facebook, ou seja, sabe, mas pensa bem, se não é para complicar a vida da gente. A minha turma, né, ela tem grupos. Então eles têm Instagram e tem um outro aí que eu não sei qual é, um que não é vigiado, um troço desse aí, sei lá o que é, mas tem um outro, eu não entrei, eu fiquei só no Facebook, porque senão eu vou ficar doido. Aliás, o WhatsApp eu também tenho, da turma, mas eles foram evoluindo, né? Aí de vez em quando alguém manda uma postagem no Instagram, aí agora eu já aprendi, né? Eu vejo lá a extensão e vejo Instagram, então nem abro, porque antigamente eu perdia meu tempo abrindo e não abre. Complicação. A nossa vida, quanto mais desviar, quanto mais coisas você desvia. Isso é normal. E aí, eu já contei aqui, eu tinha um amigo que ele já estava na 4ª faculdade. Ele não se resolvia, nada satisfazia ele. E essa questão, isso dá depressão, gente. Isso traz a pessoa a ter depressão. Quando você não consegue fazer nada, você não termina nada, vem outra informação e você quer mudar. Eu tinha um amigo, pastor, que ele mudou umas 3 vezes a estratégia da igreja. A gente não conseguia fazer nada, porque tinha sempre um melhor do que a anterior. Eu tenho um caso interessante, nem sempre o posterior é melhor, né?
Eu comprei em 1985 um rádio, a gente brincou, como é que era a marca, meu Deus? A gente fazia uma brincadeira com o nome da marca, agora eu não lembro, depois talvez eu lembre. E o que ele era? Naquela época, presta atenção, naquela época, você botava aqueles rádios no carro, né, enfiava e tal, e esse rádio, ele era completo, porque ele tinha uma base para rádio. Ele tirava e virava Walkman. Ele tinha 2 caixinhas, né? Estou quase vendo a marca dele. Juca VC, JVC, quem conheceu aí, não sei nem se existe ainda essa marca, mas era um Juca VC, né? Ele não era Juca VC, tinha um outro nome lá que eles davam. Era uma brincadeira que se fazia. E, sabe, depois eu procurei. Gente, não fizeram mais disso. Não sei se não era econômico, se não valia a pena. Era melhor eles venderem 3 do que 1, sei lá. Eu sei que ele era completo. Então, a nossa vida... E, puxa, como eu fico chateado, né, quando a gente regride em vez de melhorar, né? Coisas que eu sei do passado, que você talvez não conheça, os mais jovens, que eram maravilhosos, mas sumiu, acabou. Eu tenho mania de só gostar de coisas que vão acabar, né? Eu tinha um desodorante da Niase chamado Wild Musk. Acabou esse desodorante. Eu fiquei aí, fizeram um fake dele, né? Fizeram um fake mesmo. Aí eu fui usar, parecia uma cola. Eu falei, meu Deus do céu. Né? Muita coisa que eu gosto some. Eu tenho um gosto especial, né? Ou então eu sou um péssimo, né, propagandista, porque acaba tudo que eu gosto. Mas, sabe, nem tudo, voltando, nem tudo que complica, que abre frentes, é bom. Às vezes é só semear. O semeador saiu a semear. Qual é o exemplo de Jesus? Saia a semear. Mas eu quero fazer doutorado em teologia, eu quero não sei o quê. Gente, para, você já está fazendo o básico? Se você não está fazendo o básico, meu pastor, eu gostaria que o culto tivesse assim, assado, isso aqui. Você já está fazendo o básico? Às vezes eu falo assim, por que você está complicando desse jeito? Você já... Meu Deus, por que você quer? Por que você está exigindo? As pessoas exigem de mim, você não sabe, né? Mas como exigem? Eu tenho que ficar com jeito, né? Segurando as milhares de ideias que vêm para mim. Milhares é brincadeira. Mas sabe por quê? É uma necessidade da novidade. Necessidade de fazer coisas novas. Realizar coisas novas. Quando, na verdade... é muito simples, Jesus era muito simples. Quando começam, muito poucas vezes eu falo isso, mas às vezes começam assim, não, pastor, que devia ter isso, porque na igreja tal eu vi aquilo, e não sei o que, eu só falo o seguinte, o meu argumento derruba todo mundo, né? Jesus tinha isso, aí, pastor, você... Aí, mas Jesus fazia isso, você já viu Jesus fazendo um culto de oração ou de adoração? Como é que ele fazia? Oração, claro, ele orava. Mas eu digo assim, no modelo que a gente quer imprimir na igreja, etc., não tem. E eu sou muito assim de olhar e conferir na Bíblia, né? Então, é que nem escatologia, né? Falam tanta bobagem agora, só um adendo, né? Vai surgir, por favor, gente. O primeiro evento, depois eu posso mostrar para vocês, primeiro evento é o anticristo se mostrar. E aí eu botei nos grupos, né, não é prepotência, mas quando acontecer isso, a gente tem a Bíblia para confrontar. Então não comece a ficar desesperado com o que vão postar. Estão atacando Israel, agora vai se unir o norte com o sul com não sei quem. Para, não complica. Segue a Bíblia. Primeiro evento, revelação do anticristo. E não é um arrebatamento. Primeira revelação, é só você pegar os versículos e ver assim, antes disso tal, depois disso aquilo. Se você pegar o Evangelho, o Novo Testamento, e olhar antes disso tal, você já sabe que é uma sequência. Depois daquilo vai acontecer tal, é uma sequência. Você monta e vai perceber, peraí, primeira coisa é a revelação do anticristo, ponto. E aí as pessoas complicam e começam, então a gente vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo, e não sei o quê. A gente tem que orar sempre, para que
as pessoas se convertam a isso, né? Ao invés de ficar mirabolando, né? Quando é que o anticristo vai surgir? Quando ele surgir, a gente vai descobrir. Porque é só confrontar com a Bíblia e você descobre. Não fica achando que o Barack Obama, tá vendo? Barack Obama, coitado, já até tá fora. Já disseram que era o Barack Obama. O Papa, desde Calvino dizem isso, né? Que era o Papa. Não sei se você sabe, mas foi Calvino, foi o primeiro a dizer que o Papa era o anticristo, né? Por quê? Porque alguns papas fizeram atrocidades, etc. E tal. Então, é sempre, o ser humano, ele é muito o que ele está vivendo na hora. Parece que nada existiu para trás e nada vai existir para frente. É o que está acontecendo no momento. Aí ficam com medo, desesperados. E o que acontece? Perdem o foco. A luz que é Jesus. Porque ficam com o cabelo em pé. Agora atacaram. Está se unindo o Hamas com o Hezbollah, com a Intifada. A Intifada é um grupo também, agora ou é só uma... Eu não lembro se a Intifada é um grupo ou se é deixa eu falar, se é um evento. Mas aí começa, e vai vir o exército da Rússia, o exército do Norte. Gente, a maioria das coisas que essas pessoas falam não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Descomplica. O que a gente tem que fazer? Meu Deus, mas está a guerra na Ucrânia. Está escrito na Bíblia que no final vai falar de guerra e rumor de guerra. Então, já falei isso há muito tempo. O evento primeiro é a revelação do anticristo. Vocês entenderam? A maldade do homem está aumentando. É um outro fator. Só que a maldade do homem não dá para você perceber se está mais ou menos. Mas a revelação do anticristo... Desculpa, o primeiro evento, que é um evento que não dá para a gente equacionar, é a maldade do homem crescer. Mas não dá para você equacionar isso. Mas a revelação do anticristo dá. Porque fala o que ele vai fazer. Fala que da boca dele vai sair heresia, e por aí vai. É só você ver, ele está enganando todo mundo. Meu Deus, essa igreja inteira está seguindo o cara. Aí a gente fica de butuca. Butuca é um termo muito antigo, só eu e o Celso conhecemos, né? Aí você fica de butuca, né, Celso? Ficar de butuca, né? Então, você fica atento. E aí, você vai saber o que está acontecendo. Descomplica. Descomplica. Apenas saia a semear. Quando começa muita coisa, e não sei o quê, aí, raramente eu faço isso, tá? Porque isso é muito agressivo, mas tipo assim, quantos você pregou esse mês, essa semana? Não está fazendo o básico, está querendo botar luzes aqui, não sei o quê, a gente não está fazendo o básico. Sair a semear. Então a gente precisa entender que tudo que complica nos tira do foco. Todas as situações da nossa vida deveriam ser mais simples. Mas a gente quer o doutorado, o pós-doutorado, o curso de Harvard, a gente quer, sabe, complicando. E essa é a tônica. Descomplica a sua vida, sofre menos. Descomplica, dorme melhor. Descomplica, faz mais a vontade de Deus. Porque entenda, nós precisamos ser mais simples no nosso caminhar. Apesar das exigências sobre nós, né, que existem, da sociedade, da família, dos nossos chefes, que nos fazem criar estratégias, planos, né, para quase tudo que a gente faz, planos e mais planos. E cada vez mais, né, nós vemos que alguém fez algo novo, a gente quer imitar. Eu vejo isso muito, gente. Eu reparo, não falo quase, mas eu reparo muito. Então, um novo equipamento. Isso aí está bombando, vamos fazer. Eu quero esse equipamento no carro agora. E sabe, decoração de apartamento, evento, casamento. Né? Quem tem, não precisa nem ter a minha idade, pode ter só metade da minha idade. 30 anos, hein? Estou falando de 30, hein? Tá, 35. Se tiver 35 anos, pensa nos casamentos. Se tinha óculos, se tinha... Agora todos têm.
Claro, né? Um cerimonialista inventou, os outros copiam, gostaram, porque o pessoal gosta, e por aí vai. E aí começa um copiar o outro, né? E aí parece que se você não faz aquilo, não está bom. Na nossa vida é a mesma coisa. Parece que se você não tem o mestrado, pelo menos o mestrado, então você não é bom. Se você não tem a faculdade, gente, sabe, nem todos precisam ter faculdade, não. Né? Não é assim. Às vezes é o contrário, né? Quando você, o pessoal que é de RH, pelo menos eu aprendi isso, eu posso estar errado, tá? Porque eu não sou RH. Mas quando você está, é o que eu aprendi, né? Quando você está super preparado, o que a ideia, pelo menos antigamente, era: esse cara vai ser um funcionário desmotivado, porque ele está fazendo algo abaixo do que ele poderia fazer. Ele não vai estar se realizando, ele estudou tanto, ele tem MBA, e está fazendo isso, então o que o RH faz? Não sei o que eles falam para o cara, né? Não sei se fala assim, ó, você é bom demais para esse cargo. Eu não sei o que eles falam, mas eu sei que existe essa ideia. E a gente vai e complica, e cada vez mais, né? E aí, entrevistas, tudo isso é novidade. Você que vive só essa época, né? Você que tem uns de 20 a 25 anos, ou um pouco menos, você acha que isso é normal, todo casamento era assim. Não tinha nada disso. Nada disso. Era muito mais simples. E menos oneroso, né? Sabe? E aí, o que acontece com essas novidades? Não, meu carro tem que ter isso, meu carro tem que ter aquilo. O meu tem que ser, eu brinco com um amigo meu, né? Que o i mais moderno ele tinha. Ele sempre comprava o i mais moderno. Sabe o que é o i? iPhone, iPad, iPod, eu brincava, né? O mais moderno ele tinha. Eu ficava lá no meu... Eu nunca tive um Nokia nem um LG. Sempre fui Samsung, né? Aí, hoje, por exemplo, o meu está super abaixo do último. E às vezes dá errado, né? O cara vai, troca para uma versão, aí não foi bem testado, principalmente pela Microsoft, né? O programa não foi bem testado, então... eu quase me xingam quando eu peço para mandar um texto para mim. Qual o Word que eu uso? O Word 97, testado, aprovado. Já está num que eu não consigo nem mais salvar em Word 97. Tem um tal de 365, que surgiu lá, eu não sei de onde surgiu o 365. O que é o 365? Sei lá, não são os dias do ano, né? Mas, sabe, o meu é aquilo, ó, testado e aprovado pelo pastor Vanderlei, o Word 97. Mandou o arquivo para mim, já sabe, não manda no Instagram, por enquanto. Eu vou ter que me atualizar, porque muita gente está usando, eu vou ter que me atualizar. Mas o Word tem que ser o 97. Às vezes, eu já me atualizei no PDF, né? Porque eu botei um, sei lá o que é, mas um All PDF, que eu consigo abrir tudo. Mas, sabe... Eu não estou preocupado em ser o suprassumo, eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado com o básico. E escreve. Então vou ficar no Word 97. Eu estou brincando, mas é porque uma vez eu tentei passar para um outro Word, alguém botou um Word 2000, sei lá. Deu umas... Olha, funcionou muito mal. Eu não lembro qual era o Word, mas... Essa versão foi horrorosa. Eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou ficar no meu seguro aqui. Deixa eu ficar com o meu 97. Eu só peço... Aí algumas pessoas falam assim, mas não tem como salvar em 97. Tem. É só você procurar na barrinha lá e salvar no 97. Pô. Gente, não complique a sua vida. Eu fiz uma volta danada para você entender. Não complique a sua vida. Eu não estou pedindo para você ficar no Word 97, você pode ter Instagram, não tem problema isso não. Não precisa ficar no Orkut também, que não existe mais. Mas entenda, não complica. Não fica com essa avidez de o mais novo, o mais complicado, porque você vai se dar mal. Vai te tomar tempo. Vai te exigir.
E aí você não faz o essencial. Sabe? E cada vez, como eu falei, vai ser posto novas exigências sobre nós. E o pior é que o mais exigente, né? E aí entenda, no passado tinha um tal de ISO 9000. Hoje eu nem ouço mais falar sobre isso, né? GQT, Gestão de Qualidade Total. Eu fiz esse curso, fui obrigado a fazer. Fiz obrigado a fazer, né? Pela minha função eu tinha que ter esse curso. E, sabe, os nomes mudaram, né? A base é a mesma, os nomes mudaram. Mas, sabe, cada vez, gente, vai ser exigido, mas você tem que ponderar. Se é algo que teu trabalho exige, você vai ter que fazer, não tem jeito. Mas não complica a sua vida. Não compra a máquina de lavar que dá 3 pulos e desce. Não precisa. Por exemplo, teve uma época, não é atual não, eu tinha um micro-ondas que tinha, eu não lembro o nome do negócio, né, que dourava. Sabe quantas vezes eu usei aquilo? Nunca! Eu nunca usei o dourador do micro-ondas. O meu atual não tem isso. Eu nunca usei. E eu não comprei por causa disso. Eu vi preço e tal. Tinha isso e eu nunca usei o dourador do micro-ondas. Porque aquilo era para quem fazia comida no micro-ondas. Pergunta se eu faço comida no micro-ondas. Eu esquento comida no micro-ondas. Então, sabe, não complica a sua vida. Porque você vai se dar mal. Porque você vai perder tempo. Não se meça, ou não permita que meçam você por número, por produtividade. Mesmo pastores hoje estão fazendo isso. E isso é algo que deprime as pessoas, você e qualquer um. As pessoas se sentem derrotadas porque não atingiram o nível X, Y, Z. Sabe, o pior hoje é que nós mesmos estamos nos exigindo. E, sabe, Deus não nos avalia assim. Pelo próprio ministério de Jesus, você percebe que era algo simples. Lê a palavra, estuda a palavra, prega a palavra, adora o Senhor, primazia para o Senhor. Sabe, se você pegar, é muito simples. Não tem muita exigência. Deus não exige, quem está exigindo isso somos nós. E aí você pode ver pelo ministério dele, quem é que estava na cruz. Algumas mulheres, um único discípulo, João, um único discípulo. Os outros 11 estavam foragidos, fugidos. Sabe o que alguém poderia analisar? Esse sujeito é um fracasso. Esse tal de Jesus é um fracasso. Se for medir por números, por produtividade, claro, né, uma foto, ele seria um fracasso. Gente, faz o que Deus quer. Ele é que é o maior juiz, ele é que tem que nos avaliar. Então, não se preocupa com outras coisas. Eu queria que nós entendêssemos isso para a gente viver melhor. Faz o simples, faz o essencial. Se nós estivéssemos no lugar de Jesus, o que você ia pensar? Eu fui um fracasso. Você ia estar na cruz olhando, caramba, só tem João, 3 mulheres, e um monte de gente querendo tacar pedra em mim. Eu fui um fracasso. Não é assim que funciona. No seu ministério, no nosso ministério, aquilo que você está à frente liderando, não é assim que funciona. Jesus explicou de uma forma muito simples. A frase era: o semeador saiu a semear. Ponto. Sabe? E isso deveria ser o nosso exemplo. E de forma simples, ele fala dos problemas. Marcos capítulo 4, versículo 4. Olha só como ele fala de forma simples. Olha aqui o que está escrito. Ó. Enquanto lançava semente, eu estou sem o monitor ali. Se alguém puder ligar para mim. Enquanto lançava semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Presta atenção. Problemas, né? Ele, de forma simples, mostra os problemas. Ó, enquanto lançava semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. As aves comeram. Jesus falando.
Preste atenção, porque depois você vai entender porque eu estou trazendo esses textos. Versículo 5. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda. Caiu numa terra de pedra imprópria para a produção. Preste atenção. Quem jogou a semente? O semeador. Você está prestando atenção? O semeador é que jogou. Versículo 7. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Os espinhos sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Então, as aves comeram, o terreno era impróprio, pedregoso, e caiu no meio dos espinhos que sufocaram a planta. Com tudo isso, independente das dificuldades e do terreno, você pensa muito em para quem você vai pregar e tal, né? O semeador saiu a semear. Você entende a ideia? Jesus não escolheu o solo. Ele simplesmente semeou. O título da pregação. Simplesmente semeia. Só isso. E aí reparem, né, que Jesus, preste atenção agora, isso é uma frase que foi o bispo que trouxe, né? Jesus não tentou espantar as aves. O que a gente faria? Eu estou jogando semente. Ah, tem um parente daquela pessoa combatendo. Eu vou combater o parente da pessoa. Não, ele não fala nada sobre as aves. Ele não tenta espantar as aves, gente. Ele só semeou. O mais simples. Ele não tentou espantar as aves, né? Nem pediu que a gente fizesse. Atenção, não pediu que a gente fizesse. Não pediu que a gente tivesse estratégia contra as aves. Vamos plantar e vamos botar um espantalho. Estava falando sobre espantalho um dia desse, a pessoa falando comigo, né? Hoje já existe espantalho que se mexe. Antigamente não tinha. Então, a gente via alguns desenhos, né? A própria gralha pousada no espantalho, né? Porque ele já não acreditava que aquilo era um ser humano. Mas, sabe, não pede para a gente ter espantalho, cercar para que as aves não comam, nada disso. O que Jesus mandou? Vamos ver se você entendeu. Alguém fala, pelo amor de Deus, mais alto. Apenas semeie. Nem arar a terra ele pediu, presta atenção nisso. Ele não pediu assim, tira as pedras, ara a terra, passa aquele, eu esqueci o nome do, né? Que justamente tira as pedras, né? Eu esqueci o nome do negócio. Aí você vai passando com um boi na frente e tal, aí você vai arando a terra para tirar as pedras, para fazer os sulcos. Ele não pediu nada disso. Ele não pediu para você limpar a terra dos espinhos. O que Jesus pediu? Semeia. Semeia. E aí eu vou extrapolar o bispo e vou dizer para você o seguinte: semeia em todas as áreas da sua vida. O que você precisa? Semeia com fé. Apenas semeia. Não fica criando estratégias e mirabolando planos. E quando eu tiver com 25 anos, eu quero ter doutorado em teologia. Quando eu quero ser pastor. Apenas semeia. Deixa que os planos são de Deus e Ele vai realizar. Apenas semeia. Então, Jesus não exige o que nós mesmos exigimos de nós. E aí eu digo, independente da dificuldade que você tiver, apenas semeia. Então, mesmo que você perceba que o terreno está ruim, semeia. Se você esteja vendo as aves e vai pensar, eu não vou ser muito produtivo, eu estou gastando semente aqui porque elas vão comer. Semeia. Ah, eu acho que essa pessoa não vai receber bem porque o passado dela. Semeia. Ponto. Faça a sua parte. Semeia. Para semear, você já não pode ser covarde, para começar.
Você tem que ter uma certa ousadia para semear a palavra. Então, basta você pedir ao Senhor sabedoria, mas não deixa de semear porque acha que não tem sabedoria. Então, apesar das dificuldades, faça. Quem se preocupa com vai render ou não, o meu tempo que eu estou gastando ou não, são os meros seres humanos. Quem se preocupa em matar as aves, tirar as pedras, limpar o terreno, são os seres humanos. Na sua vida, apenas faça o que Jesus fez, como nosso exemplo. O que podemos aprender com isso? Sai da sua crise. Você está em crise porque não tem o estudo que gostaria? Você está em crise porque não tem o carro que gostaria? O AI que gostaria? Sai da crise. O Samsung que você gostaria? Sai da crise. Sai da crise. Viva uma vida simples. Semeie em todas as áreas da sua vida. Tenta mudar a sua cabeça. Tenta, porque fizeram a sua cabeça. Saiba, fizeram a sua cabeça. Para que você fosse complicado. Porque, você já ouviu falar, como é que uma pessoa corrompe, né? Não é de uma hora para outra. Primeira coisa, se quer corromper qualquer empresa, tem que criar uma bagunça. Preste atenção no que eu vou dizer. Tem que ser desorganizado. Porque se tem relatório, se tem não sei o quê, e vai ficar visível, não vai dar para corromper nada. Não vai dar para roubar. Então a primeira coisa que se faz é bagunçar o coreto, leis que são uma contra a outra. Eu falei um dia desse, né? O advogado, me perdoem os advogados, mas se tudo estivesse escrito bonitinho e tal, não precisava de advogado. Você ia dizer assim, o juiz, a lei tal diz isso, o juiz, é mesmo, vamos cumprir. Mas como é uma bagunça e não sei, você precisa de um advogado, porque o cara precisa destrinchar, discutir. Estou exagerando, tá, gente? Tinha que descobrir se a pessoa tinha ou não aquele direito, ok. Mas eu estou exagerando para dizer o seguinte, assim como a corrupção financeira vem pela bagunça, a corrupção na sua vida vem pela confusão também na sua mente, naquilo que você acredita. Eu sempre digo, né? Estão tentando desacreditar a Bíblia já faz muito tempo. E continuam. E aí na sua cabeça você fica na dúvida. Dão argumentos falsos, muitas vezes, né? A maioria das vezes. E aí você embarca. A confusão, a corrupção. Seja simples, leia. Estou brincando, tá, gente? Vou fazer uma atuação aqui, não sou bom nisso, não. O semeador saiu a semear. Vou fazer isso. Pronto. A sua vida vai ser muito melhor. Porque a palavra de Deus diz, buscai o seu reino em primeiro lugar. E todas as coisas lhe serão acrescentadas. Você entende? Descomplique, Deus vai fazer o que você precisa. Saia da sua crise. Nós, como estratégia, deixa para a igreja ter estratégia. Você, pessoalmente, não pense em ser o melhor evangelista, o melhor pregador, o melhor não sei o quê. Você pode se frustrar. Pode alguém chegar e dizer, você é um péssimo pastor, para mim, por exemplo. Você é um péssimo pastor. E aí mas se eu souber que foi Deus que me chamou, se eu crer nisso, eu vou ter um baque. Porque qualquer coisa que você falar para mim, hoje eu estou mais velho, né? Oh, meu Deus. Velho fica muito sensível. Aí você fala, eu fico sensível, saiba. E aí, depois eu me recupero, porque eu conheço a palavra, né? Eu creio na palavra, eu me recupero. Mas às vezes você não conhecendo a palavra, você não vai se recuperar. Ide e semeia, a base. O pastor sai a... O que o pastor sai a? Eu vou pegar você. A pastorear.
o membro sai a semear. Claro que eu semeio também, semeio na vida de vocês. Mas entenda, faça a sua parte. Nós nos cobramos muito, nos preocupamos muito, queremos muitas novidades, apenas semeie. Jesus parece nos dizer que existe, por essa parábola, olha gente, existe solos inapropriados, eu joguei semente e não vai vingar. Olha o que ele está falando. Ele jogou num solo que ele sabia que era pedregoso. Você não tem que se preocupar com isso. Existe raiz que não vai vingar porque vai ter pouca terra. Quem já fez, eu perguntei uma outra vez, nem todo mundo tinha feito. Os mais velhos já fizeram, com certeza. Aquela experiência de ciência de você botar um algodão molhado e botar um feijão e ele vai lá e brota. Quem já fez isso? Ele morre depois, não morre? Por que ele morre? Porque não tem base, não tem terra, ele vai morrer. É o exemplo da Bíblia. Alguns que a gente vai semear, vai acontecer isso? Vai. É só semeia, tá? Então, se a raiz vai se aprofundar ou não, deixa o Espírito Santo trabalhar. Você vai ser, claro, você vai ter que ajudar a discipular também, né? Mas não se preocupe com isso antes de semear, sim depois. Sobre a semente, que é a palavra de Deus, dito por Jesus. Seja simples, não inventa. Porque não tem que alterar a semente, não tem que fazer uma semente, oh meu Deus, fugiu a palavra. Aquelas modificadas, como é o nome? Alguém me ajuda. Transgênica, é esse o nome? É transgênica mesmo? Tá. Semente, não tenta fazer isso com a palavra de Deus. Só usa a semente do jeito que está aqui. Então, a semente já está pronta, não altera, não inventa, né? Não inventa. Não tem que melhorar, ela já está pronta, então não tem nem que mudar, nem que melhorar. E ela é suficientemente poderosa. Você não precisa criar. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Vamos dar cambalhota, porque isso vai fazer com que as pessoas... por favor. Nós precisamos imaginar Jesus dizendo, simplesmente faça o seu papel. Estou com problema de relacionamento, eu estou com problema de estrutura na minha casa, eu estou com problema com o pastor, eu estou com problema com os irmãos. Continua semeando. Você entendeu onde é o foco? O foco é, vai e semeia. Eu estou com vários problemas. Continua semeando, porque na vida tereis aflições, dito por Jesus. Então, e outra, né? Quando você estiver cansado, Mateus 11, 28. Aí Jesus fala, está cansado? Você semeou e não deu jeito? Mateus 11, 28 diz assim, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Olha como Jesus era simples, está cansado? Não toma Fortiviron, Fosfosol, porque está sem... Não. Energil alguma coisa. Ontem minha esposa viu Posso falar, né? Não vou te expor, não. Ela viu um pote daquele energético, sei lá o nome daquele negócio. Ela ficou tentando imaginar quantos quilos tinha, né? A gente chutou, ela achou que tem 5, aqueles potões, né? Eu acho que tem 3, né? Então, sabe, gente, a gente está fazendo muita coisa além. Se você comer legumes e proteínas na quantidade certa, você não vai precisar do proteico não sei o que lá, porque você vai estar comendo o suficiente. A gente complica. Se você está cansado, vai a Jesus. Mas, mesmo cansado, semeia com fé. Semeia não só em vidas, mas na sua própria vida, com fé, para que as coisas se realizem. Semeia. Use a sua fé. Nossa vida, ela é um caminho. Jesus falou que Ele era o caminho, a verdade e a vida. Então, como é que a gente procede? Jesus é o caminho. E a gente tem uma vida que é um caminho. Como é que a gente procede? Tem que sobrepor um caminho ao outro caminho. Não sei se você tem noção de geometria, eu acho que em geometria que você aprende isso. Uma coisa é a direção, a outra é o sentido. Então, direção é a mesma direção, pode ser para lá ou para cá.
o sentido da direção. Me compliquei. Você entendeu, né? O sentido que vai dizer para onde você vai. A direção, não. Então você tem que entender, tem que estar na mesma direção, no mesmo sentido, e não pode ter sobra. O que sobrar está errado, pode estar errado, ou pode estar desviando você. Então, você tem que tomar cuidado. A história é, Jesus é o caminho. O que você estiver fazendo que não está se adequando, se sobrepondo, gente, é inútil ou está te atrapalhando. Você precisa pensar nisso. Nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos entender que diversas coisas nos desvia do verdadeiro caminho que é Jesus. Uma delas, principalmente, é a nossa vontade. Nós muitas vezes fazemos o nosso caminho porque estamos com vontade de fazer isso ou aquilo. Eu não penso, não oro antes, eu faço. Aí, o que acontece? Você vai fazer e Jesus, Deus que sabia o que estava à frente, ele fez da cabeça dele. Vai dar zebra. Ele não vai perceber, mas ele vai desviar do caminho. Sabe, muitas vezes a gente cria até na nossa própria vida heresias. A gente cria coisas que nos fazem tropeçar, cair do caminho, sair da estrada. Não saia do caminho. Muitas vezes, como vocês já viram, não sei se vocês sabem, né? Acho que vocês sabem, aquelas luzes azuis em restaurante, aquilo é para atrair, né, o inseto, e tem um cercadinho que ele não vê, que ele vai bater e vai morrer. Por que ele vai morrer? Porque é elétrico, né? Então vai dar uma descarga nele e ele vai morrer. Ele vai juntar dois polos e vai morrer, né? Só para você entender, ele bate de um lado, bate do outro, faz uma DDP e ele morre, tá? E aí, a luz atrai. Muitas luzes nos atraem. O que você gosta mais? É filme? Cuidado. Você gosta mais de carro? Cuidado. Você gosta mais de, sei lá, pode ser um troço até bom, viajar? Cuidado. Você tem sonhos disso ou aquilo? Cuidado. Porque às vezes é uma luz azul que vai te matar espiritualmente. Então, quando nós seguimos luzes falsas e não a luz verdadeira, e aí tem uma música antiga, né? Que a gente de vez em quando canta aqui, Luz das Nações, é Jesus. Sabe? Eu quero concluir com 3 versículos que a gente já aqui, né? Já lemos, tá? O primeiro deles, vou pedir, Mateus, pode. O primeiro deles nos mostra o exemplo de Jesus, Marcos 4:3. Projeta para mim, por favor. Marcos 4:3. Deixa eu ver se eu recupero aqui. Tá aqui já. Ouçam. Esse é o exemplo de Jesus. O semeador saiu a semear. Esse é o exemplo. Tá? O segundo, Marcos 16:15, que vai mostrar o caminho. Esse mostra o caminho e uma ordem ao mesmo tempo. Ou uma ordem para seguir esse caminho. Primeiro era o exemplo. O semeador saiu a semear. Essa é a ordem de nós caminharmos. Vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Não é simples a ordem? Eu vou olhar para baixo aqui. Você está cumprindo, eu estou cumprindo. É uma ordem. Viu como é simples ficar no caminho? É só cumprir a ordem. E a terceira é um alerta. Mateus 7:13 e 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. 14. Como é estreita a porta e apertado o caminho. Olha, para ficar em cima, algo apertado. Vocês já viram a ginástica há pouco tempo lá? A barra. Meu Deus, eu não consigo andar ali. Elas pulam, dão uma cambalhota e caem em cima.
o caminho apertado, você pode imaginar aquele caminho. E aí você vai ter que fazer piruetas para ficar em cima do caminho. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Amém? 3 pessoas concordaram. Amém? Deus é bom. Gente, simplifica a sua vida em todas as áreas dela. Não deixa a confusão vir a ela. Não deixa muitos planos, muitos objetivos, muitos sonhos, porque você vai complicar a sua vida. Pior que complicar a sua vida é complicar a vida dos seus filhos, porque os pais costumam, por frustração, por não terem atingido isso ou aquilo, aí fica mandando para, vou mandar meu filho para não sei aonde, para ter o curso tal, que é o melhor do mundo. Aí o filho vai lá e se desvia, porque não tem os pais para estar orientando. Pergunta antes ao Senhor se é isso que Deus quer. Entendem? Não complica a sua vida, nem a vida dos seus filhos, nem a vida dos seus parentes. Faz o mais simples. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Eu te peço, Pai, que Tu venhas sobre nós com Teu Espírito Santo e nos guie, Senhor. Venha sobre nós, Senhor, ó Pai amado, e nos ajude a viver a nossa vida de uma forma simples. Que os nossos caminhos sejam os Teus caminhos, Senhor. Ó Pai, que os nossos planos sejam os Teus planos, Senhor. Que a nossa vontade passe por baixo da Tua vontade, Senhor. Que nós não venhamos a desviar nem para a direita, nem para a esquerda, Pai. Que nós não tenhamos ansiedade de criar coisas novas, Senhor, em qualquer área da nossa vida, mas que nós possamos, Senhor, nos satisfazer, que nós possamos ter, Senhor, ó Pai amado, a nossa vida, Senhor, valorizada pela Tua palavra, pela Tua vontade, pela comunhão contigo, pela nossa adoração, pela nossa busca por Ti, Senhor. Que seja assim, nós pedimos, em nome de Jesus, Pai. Faz, Senhor, com que aqueles que, talvez especialmente algumas pessoas precisassem ouvir isso, Pai, que esses possam, Senhor, sair daqui motivados, Senhor. Que saiam daqui fortes, fortificados na sua fé, Pai. Aqueles que estão ouvindo agora e ouvirão na live, Senhor. Que possam entender, que não compliquem, que façam a Tua vontade, siga semeando, e Tu vai abrir caminhos, Senhor. Tu vai abrir portas, Senhor. Porque é isso que Teu Espírito Santo faz, Pai. Aqueles que são fiéis, Senhor. E o principal, Senhor, nos mantenha no caminho até o último dia, Pai. Que a gente não fique assustado com as coisas que ocorrem no mundo, Senhor. Que a gente não saia do caminho por medo, Pai. Que é muito usado pelo nosso inimigo, Pai. Nos ajuda a não ter medo, Pai. Retira de nós o medo. Nos dá a tranquilidade daqueles que sabem, que têm certeza que são salvos, que estarão contigo no céu daqui a pouco, Senhor. Que seja assim, Pai, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus é bom. Vá em paz, que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Amém.